dia, abençoados e acelerados, graça e paz. Bom dia, firmes, fortes, motivados, cheios do Espírito, animados no Senhor. Estamos aqui conectados mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos juntos para ampliar nossa fé, ativar, realmente dentro de nós o modo crente. Você que dorme e esquece, Eu estava conversando com o irmão um dia desse para trás, assim, já tem muitos meses. Falando disso, da amnésia do sono. Tem gente que dorme e esquece, que negócio horroroso. Ele vai dormir, era crente, aí na hora que acorda ímpio, aí ele tem que ficar lembrando ao longo do dia. Parece aquele filme do Adam Sandler lá, como se fosse a primeira vez. Todo dia tem que ficar lembrando, porque dorme e esquece. E aí é dureza, porque não é assim que nós devemos viver, Você não deveria esquecer jamais, em momento algum, que você é crente, que Deus te ama, que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que o Senhor liberou promessas sobre a sua vida. Nada dessas coisas você deveria esquecer jamais. Então não seja esses que dormem e esquecem. Não sei nem por que eu estou falando isso. Não estava no meu cronograma, mas com certeza pode ser uma dica para alguém que está aqui. Pode não, certeza que é o Senhor falando com alguém aqui para te dar uma sacudida, para você acordar, E lembrar disso, lembrar que é amado, lembrar que você é crente, lembrar que as promessas de Deus estão sobre você, lembrar que o Espírito Santo habita dentro de você. Então não esquece dessas coisas não, vive desse jeito, firma o golpe, continua crendo, posicionado, aleluia, amém. Vamos lá, quero hoje ministrar algo para você, coloquei até um título diferente, os sonhos que eu tenho para os meus filhos. E porque eu estava orando por isso, essa tem sido a maior oração minha esse ano, principalmente pelo meu filho mais velho, que está terminando o ensino médio, e quero compartilhar com você, porque eu creio que no meio das circunstâncias que nós passamos, tudo serve de aprendizado para quem está à nossa volta, porque pode ser que você passe pelo mesmo que eu em algum momento, ou esteja passando agora. Mas também tem muitas outras formas de você aplicar isso. Então eu vou tentar explicar para você aqui, tentar de uma maneira prática ser bênção na sua vida. O alvo no meu coração, eu coloquei o nome nessas lives de live de propósito, é porque tudo que eu falo aqui é de propósito, assim, eu estou falando intencionalmente com o alvo de ver você crescer, romper, avançar nessas áreas que eu vou abordar nessas lives. Mas também é uma live de propósito, porque eu quero o tempo todo lembrar vocês sobre isso, do propósito de Deus por trás de tudo na sua vida. Por trás ou acima, Eu acho que está acima, não está por trás, não. Então presta atenção, creio que hoje Deus vai falar muito com você. Só quero lembrar que essas lives não são de graça, para participar você tem que pagar. Mas não é por Pix, você paga compartilhando. Então, por favor, clica agora aqui no aviãozinho e manda para todo mundo que você conhece, rapidão, vai lá, clica aqui e depois disso você vem aqui nos comentários e escreve tá pago. Aí eu vou arrancar da live quem não escreveu, tô brincando, vou arrancar não. Mas, por favor, tô te pedindo, clica aqui no aviãozinho, sai marcando seus amigos, prioriza quem tá com a bolinha verde na foto, essas pessoas estão mexendo no Instagram agora, e compartilha, chama pra live e depois vem aqui nos comentários e escreve tá pago. Só para eu saber quem que está valorizando a coisa e está disposto a pagar para poder participar e alcançar mais pessoas. Aleluia! O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então agora presta bastante atenção, porque eu creio que Deus vai te dar revelação sobre isso e vai ser bênção para você e para quem está perto de você. Usando a comparação com a situação que eu tenho passado com meu filho, ele está nessa indefinição agora da idade, típica de quem está terminando o ensino médio, tem que tomar a decisão de se vai fazer faculdade, qual curso, e
o desejo de também começar a trabalhar para começar a ter a renda dele, né? O chamado ministerial, que no caso dele tem um chamado da parte de Deus, né? Ministerial para ser pastor, e com certeza também já, né, o ímpeto de começar a querer relacionar, né, apaixonar, aquela coisa toda. Então, a dúvida é, e aí? Ele chega para mim, conversando, como já fizemos algumas vezes, conversamos sobre isso, ele chega para mim e fala, e aí, pai, o que eu faço? E aí eu fico olhando, irmãos, porque eu sou pastor, cuido de gente há muitos anos, né, e eu fico olhando a diferença, né, porque eu julgo que eu tenho clareza sobre isso, sobre essa questão de propósito. E a diferença de crises que eu já vi tantos outros irmãos passando por conta exatamente de uma situação como essa. Por quê? Porque numa pergunta dessa do filho, você tem que tomar muito cuidado como um pai do que você responde. Porque o seu filho veio para você e fala, e aí pai, o que eu faço? Qual que é o risco que você corre? E infelizmente é nisso que a maioria das pessoas cai. É do pai falar para o filho o que ele quer que o filho faça. O que ele julga que é melhor para o filho. Porque todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. O pai, claro, amando o filho, ele vai falar, não, meu filho, eu acho que o melhor para você é você fazer assim. Faz esse curso, porque ele dá mais dinheiro. Foca primeiro aqui em formar na faculdade, ter um diploma, depois você vê esse negócio de ministério. Então, presta atenção, porque a resposta que eu dei para o meu filho é isso que eu estou querendo te ensinar hoje. Né? Eu sei que pode parecer muito arrogante eu querer servir de padrão, de modelo, mas, como diz o outro, eu só vivi minha vida, estou aqui para falar, às vezes é dela mesmo, como um ímpeto de querer ser bênção na sua vida, sempre. Então presta atenção, porque a resposta que o meu filho ouviu, está ouvindo e vai continuar ouvindo sempre de mim, e depois os outros filhos também, é o seguinte, não faz nada. Como assim? Não faz nada se você não tem clareza do propósito de Deus por trás daquilo. Por quê? Porque fazer uma faculdade só para ter um diploma é um desperdício enorme de tempo. Desperdício enorme de vida. Aí ele gasta 2 anos aí num curso tecnólogo, ou 4 anos num curso completo, ou 6 anos num curso com especialização, numa área que não é o que Deus tinha para ele. Percebe? Ele vai estar jogando fora esses anos da vida dele. Mas ele vai estar aprendendo uma profissão, pelo menos se for preso, fica em cela especial de quem tem diploma. Pelo amor de Deus. Percebe? A geração anterior, principalmente, né? Ainda muitos, hoje em dia, valoriza muito essa questão do ter o diploma. Presta atenção, não estou descartando a necessidade de fazer faculdade, ter diploma, não é isso. O meu foco aqui não é esse. O meu foco aqui é qual é o motivo por trás de você fazer aquilo. Qual que é o propósito? Você vai fazer uma faculdade de engenharia só porque dá dinheiro? Você vai fazer medicina, como tem um monte de jovens hoje, debaixo de uma pressão horrorosa dos pais, impondo sobre eles uma pressão monumental de que eles têm que passar ali no Enem com a melhor nota, porque eles têm que conseguir passar na faculdade federal para fazer medicina. Só que se Deus não tem isso como propósito para a vida daquele jovem, vai virar um fardo, vai virar uma pressão, vai roubar a alegria e corre o risco de roubar a vida dele. Por quê? Porque vai estar gastando anos em direção a algo que não é o que Deus tinha para ele. E mais uma vez, com a motivação boa. O pai faz isso querendo o melhor para o filho. Porque é bom ter uma boa profissão que paga bem. Claro que é. Né? Teoricamente, medicina é uma maravilha, financeiramente falando. Ótimo. Eu não estou rejeitando que o caminho parece bom aos seus próprios olhos. Mas se tiver desconectado do propósito de Deus, não vai ser bom. Mesmo que tenha sucesso. Percebe quanto é uma linha muito fina? Pode ser que esse jovem vai lá, vai fazer medicina, vai passar no vestibular, vai fazer medicina na melhor faculdade do Brasil ou fora do país. Aí ele forma, vira um excelente profissional, vai ficar riquíssimo. Mas fora do propósito de Deus, acredite, custou caro. Não valeu a pena. E no final, pode ficar frustrado. Pode viver uma vida
mergulhada em coisas, né, em lugares e tal, mas ainda sempre com a sensação que está faltando alguma coisa. Então é muito perigoso você sair dando para os outros resposta das coisas. As pessoas chegam para mim e falam: ei, pastor, faço isso ou não faço? Não sei, nem imagino, vai orar. Vamos orar junto, conta comigo em oração. Para quê? Para ouvirmos de Deus, para ter clareza do propósito do Senhor. É a mesma coisa quando você cogita abrir um negócio num segmento só porque dá dinheiro. Arrumar um emprego numa área só porque paga bem. Não, você não deveria ser movido por essas coisas. Isso, de novo, isso tudo é indício de quem esqueceu. Comecei a live falando disso. Tem um monte de gente com amnésia, né? Do sono. Ele vai dormir e esquece das coisas. Esquece que é crente, esquece que Deus é soberano, que Deus tem planos a respeito dele, que Deus tem um propósito, que Deus fez promessas, que Deus move, que Deus abre portas que o homem não abre. Ele esquece disso e ele vive como um ímpio. Acorda e cheio de planos naturais. E aí ele está cogitando fechar uma empresa usando a régua de que ela está dando pouco dinheiro. Mas se o dinheiro é a régua que você usa para medir as coisas na sua vida, para tomar decisões, o que difere você do ímpio? Me fala, pelo amor de Deus. Agora, se você está num negócio que não está dando tanto dinheiro, mas você tem clareza de que está alinhado com o propósito de Deus na sua vida, e que você está ali para cumprir esse propósito, você está alcançando vida, você está estabelecendo o reino, você está no mínimo tendo tempo para servir a Deus, e aí então você só vai orar falando: Senhor, estou precisando de mais dinheiro. Não é eu vou mudar de negócio, eu vou fechar essa porta, eu vou chutar o balde do Brasil, vou para os Estados Unidos fazer faxina. Não é você tomar decisões na sua vida e nem levar os seus filhos, seus discípulos, seus parentes, quem está perto de você, a tomar decisões baseado meramente em elementos naturais. Então, pelo amor de Deus, estou aqui fazendo um apelo para você, você que é crente, está aqui nessa live ou assistindo a gravação desse vídeo. Não seja natural. Não seja natural dar um conselho desse para um filho, por exemplo. Então eu coloquei esse tema, né, para a live. Qual que é o sonho que você tem para os seus filhos? E eu vou falar assim, na presença de Deus eu te falo isso. Eu não tenho sonho nenhum para eles. Por quê? Porque os meus sonhos podem parecer bons nos meus próprios olhos. Mas presta atenção, eu não sei todas as informações. Eu não tenho domínio sobre todas as circunstâncias. Só Deus tem. Então, se for para definir qual seria o sonho que eu tenho para o meu filho, o sonho que eu tenho para os meus filhos, para os meus 3 filhos, né? E para cada um de vocês, e para os meus discípulos, e para todos nós. O sonho é: viva os sonhos de Deus para você. Viva o propósito de Deus para você. O meu sonho é ver meu filho cumprindo o propósito de Deus. Pronto. E aí eu vou estar feliz de vê-lo cumprindo o propósito. Se ele for fazer uma faculdade, for empreender, for assumir uma das minhas empresas, porque esse era o discurso dele, né, de fazer administração para depois assumir minhas empresas, trabalhar, me ajudar. Bênção demais. Se for isso que Deus tem para ele, glória a Deus. Mas se não for, chuta que é laço. O que eu quero? Colocar um filho do meu lado, prendê-lo perto de mim, que para mim vai ser muito bom, alguém de confiança, competente, inteligente, que eu posso ensinar e tal. Mas se não for o propósito de Deus para ele, estou matando ele, para com isso. Ah, pastor, pais não fazem isso. Mentira, vai assistir jogo de futebol em escolinha de futebol para você ver. Vai lá, desafio você. Talvez você está aqui e vai ficar ofendido comigo, perdão, mas eu tenho que falar. Um monte de pai enlouquecido, que enfia o menino na escola de futebol e fica lá igual um louco na arquibancada, gritando com o menino, botando pressão, por quê? Projetando nele o sonho do pai, do menino virar um próximo astro do futebol aí, fenômeno, para ficar milionário e ele mamar na teta do filho. Entendeu? Mas aí o menino de repente tá lá chutando bola amargurado porque não gosta. Mas vê se o pai perguntou para ele se ele gosta de jogar bola. Não, o pai pegou e tá enfiando goela abaixo dele o sonho do pai de repente ser jogador e tal, ou de ter um filho que é jogador. Não tô falando que tá errado o menino virar jogador, entenda, pelo amor de Deus. Tô falando é você como pai enfiar isso goela abaixo. Não, pastor, isso não acontece, tô te desafiando, por favor, vai hoje. Pega uma escolinha de futebol e vai lá hoje.
Eu faço questão, irmãos. Meu filho faz futebol do meio, né? Agora não voltou ainda das férias, mas vai voltar. Ele faz futebol, eu nunca fui lá assistir. Por que eu nunca fui assistir? Porque eu não quero que ele joga pra mim. Eu não quero que ele faz. Aí quando tiver um campeonato, alguma coisa, eu vou lá. Mas vou lá, se ganhar benção, se não ganhar, bom demais. Eu quero ver ele divertindo e descobrindo qual que é o propósito. Aí faz música também. Ele, o mais novo, né? Aprendendo a tocar, e musicalidade, violão e não sei o quê. Depois vai migrar para outros instrumentos. Mas eu não estou projetando nele dele virar um artista que vai me sustentar depois. Entendeu? Então a grande questão é você levar os seus filhos a ouvirem de Deus. Levar os seus filhos a serem sensíveis. Aí tem mais, o Orlando está aqui falando, meu filho joga futebol também, paga escolinha, mas também nunca fui lá assistir. Eu acho que está certo. Por quê? Porque vai gerar uma pressão desnecessária. Deixa para ir em campeonato e fica ainda lá na sua. Seu filho sabe que você está lá assistindo, mas não fica lá gritando, vamos, vai, pega, vai garra, vamos. Ah, pelo amor de Deus. Dá vontade de dar tapa nos pais que fazem um negócio desse. Aí o menino joga mal, não ganha o jogo, acaba com ele. Desse jeito, molenga, preguiçoso, não vai ganhar nada. Aí libera palavras de morte na vida do menino. Deixa eu pegar uma água aqui, só um minuto, irmão. Não tem água, acabou nas minhas geladeirinhas. Então presta atenção. Por favor, para. Eu ouço tantos casos tristes aqui em Goiânia de escolas no ensino médio com menino suicidando ou deprimido, perdeu totalmente a alegria porque está debaixo de uma pressão monumental que tem que passar. E as escolas, elas são patrocinadas para botar essa pressão nos meninos. E aí eu sei de relatos, né? Eu nunca colocaria meu filho na escola dessa, assim. Eu fico chocado com os pais que fazem isso. Eu fico chocado porque tem relatos de escola que os professores acabam com a raça dos meninos. Seus preguiçosos, não vai virar nada na vida, com a nota dessa, que não sei o que, vai passar para coisa nenhuma, vai virar gari. E aí o pai paga sabendo que a fama da escola é essa, e o professor é famoso por causa disso, e o diretor da escola é um monstro que pega os meninos e acaba com a raça deles, e o pai fica feliz de pagar caro, porque ainda são as escolas mais caras. Que loucura! Não faça isso. Você pode estar roubando a vida do seu filho. Tudo por causa de uma projeção que você está tendo de querer que ele passe numa federal, porque se for para pagar, você não consegue pagar. E como depende tudo de você, porque você não tem Deus sobre você, você não tem favor, você não tem milagre, você não tem Deus abrindo porta, Deus patrocinando o propósito dele, você não tem nada disso, você vive como um ímpio. E aí então você olha naturalmente, eu não dou conta de pagar uma faculdade para o menino, então como eu não dou conta, ele tem que passar numa federal. Aí justamente é o pior ambiente na maioria dos casos. É o pior, é onde o povo mais é relaxado para droga, para sexo. A última vez que eu fui no campus aqui de uma faculdade pública, eu voltei de lá horrorizado, literalmente. Eu acho que eu não vi ninguém que não estava usando droga. E fora tinha um casal fazendo sexo na grama, na frente de todo mundo. Ambiente de perversão nível hard, esquerdismo nas alturas. E o pai, ele tá fazendo todo um esforço para enfiar o filho dele lá. Aí depois fica, meu filho não tá querendo saber de Deus, da igreja, tá meio revoltado com a vida, não sei porquê. Não sabe por quê, querido? Pelo amor de Deus. Então não tô aqui querendo colocar fardo na cabeça de ninguém, não. Eu tô aqui querendo que você equilibre as coisas como um crente equilibra. Como que crente equilibra as coisas? Orando, dependendo de Deus. Agora, se você ficar projetando nos seus filhos, nos seus discípulos, em quem está perto de você, em quem de alguma maneira você influencia, se você projeta neles os seus sonhos, o que você acha que é melhor para eles, você pode estar matando eles. Quantos líderes não fazem isso? Pastores, às vezes. Eu acho que esse é o melhor para você, faz assim. Pelo amor de Deus, dá uma preguiça enorme. Né? Jovenzinhos que chegam assim, pastor, com quem que você acha que eu devo casar? Até isso. Tô pensando em relacionar com a fulana. Não, ela não. Família não é boa, ela é meio carnal, não casa que ela não. Vamos focar em outra. Eu sei que pode estar parecendo zelo
Pode estar aparecendo, estou cuidando dele. Mas que conversa é essa de você escolher com quem que os outros casam, pelo amor de Deus? Não, vamos orar, nós somos crente, lembra disso. Nós somos crente. Nós cremos, relacionamos com Deus, a gente ora, a gente pergunta as coisas para Deus. Mas não, vamos avaliar naturalmente, vamos olhar se os dois combinam, vamos ver só detalhes naturais e já vamos dar um veredito aqui se é bom ou não é. Ah, pelo amor de Deus. A mesma coisa de emprego. Quantos irmãos não rejeitam emprego só porque, não, eu acho que não vai ser bom, eu acho que vai ser canseira, eu acho que eu vou trabalhar demais e ganhar pouco, eu acho. Oh, Jesus poderoso. Eu acho. Ah, não. Crente não vive pelo que eu acho. Crente fala o seguinte: eu vou orar. Eu vou orar, vou perguntar para Deus e Deus vai responder. Porque se Deus cura os mudos, ele não tem problema de fala. Se Deus cura os mudos, ele não tem problema de fala. Vocês podem escrever isso nos comentários aqui para mim, por favor? Só para ver se vocês creem nisso mesmo. Se Deus cura os mudos, ele não tem problema de fala. Por favor, escreve aí para mim. Vai ter um monte de gente achando que Deus é gago, mudo, ou sei lá o que, emburrado com a vida, ocupado demais, que ele não responde orações. E aí eles nem se dão o trabalho de orar. Porque você acha que Deus vai responder? Presta atenção, querido. Jesus veio para nos reconectar, para ter um relacionamento com Deus, porque antes ímpios era impossível. Nossas iniquidades causavam a separação entre nós e o nosso Deus. O Senhor Jesus veio e conectou, nos reaproximou. Romanos 5, 1 e 2 diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça. Então presta atenção. Por causa da justiça de Cristo que está sobre você, você tem o mesmo acesso a Deus que Jesus tem. Jesus tinha as orações respondidas, você também tem. Então Jesus era crente? Vou te fazer essa pergunta. Jesus era crente? E aí, irmãos, Jesus era crente? Jesus era crente, ele orava por tudo. Ele dependia de Deus. Ele falava com Deus o tempo todo. Perdia, conversava, agradecia, era o tempo todo. Agora tem um monte de crente que não vive assim. É natural nas decisões, nos sonhos para os filhos, para os discípulos, para o casamento. Não, você tem que resolver tudo em oração. Oh, Senhor da glória. Tem uma última coisa para falar para você, vai ser importante. Por favor, não saia daqui. Mas eu estou feliz de ver um monte de gente escrevendo aqui. Eu acho que quem está assistindo gravado também, por favor, escreve lá nos comentários, todos. Viu gravado? Você não tem pra onde correr, não. Você tem que trabalhar, compartilhar, salvar, curtir e comentar. Mas vamos lá. Eu quero que você faça uma proclamação de fé hoje. Você não vai esquecer mais que você é crente. Pastor, como que eu faço para não esquecer? Pendura uma melancia no pescoço, sei lá, anda com a pulseira, com a camiseta de crente, sei lá, vai se equipando de coisas visualmente falando, põe um bilhetinho dentro do carro. Você já experimentou isso? Põe um bilhetinho pequenininho, colado por dentro do vidro, assim, ó, lembra que você é crente. Aí na hora que você tá no trânsito com o ímpio, de apelar, de xingar, esbravejar, ixi, peraí, eu sou crente, não combina com crente isso. Aí você põe na sua mesa, eu tenho um porta-retratos aqui me cercando, faz um assim, ó, eu sou crente, não esquece que você é crente. Põe na tela do seu celular. Pra quê? Só para te lembrar a depender de Deus, a orar pelas coisas. Não ser natural na tomada de decisão alguma. E aí, eu quero finalizar falando isso. Vamos tentar criar um cenário futuro? Imagina um cenário onde você falou que você achava que era o melhor para o seu filho e deu ruim no final. O que você achou que era o melhor acabou não sendo tão bom. Imagina a frustração de um pai que põe um filho para viver uma vida que não foi boa no final. Que o filho está frustrado, amargurado, fracassou financeiramente, não prosperou, carreira, né? Porque tem gente que faz uma faculdade inteira, quando ele forma, já não
não existe mais aquela profissão praticamente, ou virou, assim, muito difícil de ganhar dinheiro nela. Então, resumindo, né, imagina esse cenário, tanto que vai ser terrível, triste. Agora, vamos imaginar o oposto. Imagina um cenário onde você depende de Deus, ouve Ele e segue as direções dele. Me fala honestamente, tem chance de dar errado? Tem não, querido. Porque se é Deus tomando as decisões, o propósito vai ser cumprido. Ele tem todas as informações. E a única coisa que vai precisar é ter fé e descansar sabendo. Eu estou nesse caminho porque foi Deus que falou. Eu não vou duvidar. Hoje nem tá fácil. Tá dificuldade, eu estou enfrentando muita tribulação, mas ainda assim, no meio dessa tempestade, eu não duvido que o Senhor está comigo, porque eu estou aqui seguindo a direção, eu estou aqui, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe, no final isso vai cooperar para o meu bem, sabe? A diferença no coração daqueles que dependem de Deus é uma paz absurda, indiferente das circunstâncias. Agora, quem é ímpio ou vive como ímpio, essa paz não está lá. Então ele pode estar ganhando dinheiro, mas está angustiado. Por quê? Porque não tem paz. Ele pode estar no lugar que ele sempre sonhou, mas não está feliz. Por quê? Porque não tem paz. Ele pode estar andando no carro dos sonhos, mas está angustiado, porque não tem paz. Então presta atenção. Esquece que você é crente, não. Firma o golpe aí. Foca em cumprir o propósito de Deus. E se alguém te perguntar o que ele faz da vida dele, seus filhos, discípulos, quem quer que seja, dá essa resposta. Conta comigo para orarmos e ouvirmos de Deus a resposta. Essa é a maior oração que eu estou fazendo esse ano. Falei no jejum dos pastores semana passada isso várias vezes, porque a gente senta em várias rodas diferentes, onde você fala os seus alvos de oração e todo mundo ora por você ali, com imposição de mãos. Aí depois vai rodando. Aí depois, em outro momento assim, você roda de novo. E aí essa foi a oração que eu mais pedi, que o Senhor dê clareza para o meu filho a respeito do propósito. Que ele não erre. Eu não quero que ele erre. Eu quero que ele cumpra o propósito. Se não é para fazer faculdade, é para entrar no seminário agora, para focar em ser pastor, ou se é para fazer faculdade, ou se é para fazer seminário fora do país, que ele está orando por isso. Que Deus fale com ele, que confirme comigo, e que a paz governe, e que todo mundo fique feliz, sabendo que é o propósito de Deus se cumprindo. Então, querido, amado e precioso, vou orar por você agora. Vou terminar na hora, vou ser pontual. Mas eu quero orar por você. Então não sai daqui não. Se você está dirigindo, para aí num local seguro, para você poder fechar os olhos, né, para você poder concentrar aqui na oração e firma o golpe aí. Não esquece que você é crente, não. De repente você está a caminho do trabalho angustiado, cheio de decisão para tomar, de problema para resolver. Ou você está na sua casa, não sabe o que você faz. Você olha sua conta, está negativa, não tem perspectiva de ganhar de dinheiro aparecer para você, de porta se abrir, mas não esquece que você é crente. Vai orar, em vez de ficar meditando no problema, ruminando o tempo todo no problema, não, vai orar, coloca diante de Deus, descarrega nos pés do Senhor e pede para Ele uma resposta, um sinal, um milagre. Acredite, Deus é bom para fazer milagre. Na verdade, não, vou corrigir, Deus não faz milagre. Para nós é um milagre, porque é impossível. Tudo aquilo que é impossível para nós e acontece foi um milagre. Mas para Deus não é milagre, porque nada para Ele é impossível, então tudo para Ele é comum. Tudo para Deus é comum, só é milagre para você, para Ele é comum. Então para de achar que, né, quitar as dívidas. Tô vendo a gente aí em Moçambique, vou com vocês no segundo semestre, viu? Confirmado com o pastor Azemar, Seminário Empreendedores Radicais em Moçambique no segundo semestre esse ano. Mas vamos lá. Lembra que você é crente, querido. Lembra que você é crente. E aí uma paz extraordinária vai reinar no seu coração. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Papai, coloco cada um desses crentes que creem, que são cheios da palavra, que são habitação do Espírito Santo, que são seus filhos, que tem um nome escrito no livro da vida, o qual o Espírito Santo veio e foi amalgamado de forma inseparável ao Espírito deles. Eu coloco cada um deles agora na presença do Senhor, para que o Senhor os lembre agora, que eles são crentes, que eles são crentes. Portanto, nós vivemos e andamos pela fé. Gálatas 5:25, se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Pai, é assim que eles vão viver, no Espírito, na dependência, colocando todos os assuntos na presença do Senhor e descansando, não permitindo que nada roube a paz, não correndo o risco de errar,
não focando apenas em coisas, em negócios, em dinheiro, usando qualquer que seja a régua equivocada, que não seja a régua da fé, do propósito do Senhor. Pai, e assim, ó Deus, que o Senhor faça com que os sonhos do Senhor se cumpram na vida dos filhos de todos eles. E que eles descansem nisso. Se for para ser jogador de futebol, vai ser. Se for para ser advogado, vai ser. Se for para ser médico, vai ser. Se for para ser pastor, vai ser. Mas vai ser porque foi o que o Senhor escolheu e o Senhor tem um plano por trás de tudo isso. Porque a profissão em si mesmo não é nada. O que importa é o propósito do Senhor por trás disso. Da mesma forma, nos negócios, nos relacionamentos, na cidade onde eles moram, em tudo que está orbitando em volta deles. Que fique claro o propósito do Senhor na vida deles. E que um descanso extraordinário enche o coração deles. E eles vivam em paz. E sem duvidar, sem esquecer que são crentes. Em nome de Jesus. Aleluia. Vou te dar uma tarefinha. Por favor. Quando você fica sabendo de algo muito importante, é muito ruim você guardar informação só para você e não fazer com que outros saibam. Então você está sabendo de algo muito importante, você lembrou hoje de coisas importantes, você ouviu coisas muito importantes. Por favor, compartilha com todo mundo que você conhece isso. Eu vou finalizar a live agora, vou salvar. Eu quero que você faça 4 coisas em 30 segundos. Você vai curtir, comentar, compartilhar e salvar. É importantíssimo que você faça isso para que o Instagram, o algoritmo, alcance ainda mais pessoas e ofereça para mais pessoas. Na live de ontem já deu quase 3.000 pessoas que foram alcançadas nas plataformas onde eu postei. Então estou contando com você, por favor, estou salvando agora. Você vai fazer as 4 coisas. Você vai escrever lá nos comentários, né? Eu não esqueço que eu sou crente. Eu não esqueço que eu sou crente. Você vai escrever, você vai curtir, você vai compartilhar nos seus stories, pegar o link, mandar nos grupos de WhatsApp e você vai clicar na bandeirinha do canto direito ali para salvar. Posso contar com vocês? Então, lá nos comentários, não esqueça que eu sou crente e faz o resto das coisas. Tamo junto, amanhã 7h30 de novo, voltamos com tudo. Live de propósitos, ajuda a chamar mais gente, de terça a sexta, 7h30 da manhã e no sábado, 11h30. Resolvi também, vou fazer live nos sábados, 11h30 da manhã. De terça a sexta, 7h30 e no sábado, 11h30. Apenas meia horinha para você ser cheio da palavra, de fé, de esperança. Então estou contando com vocês, conta comigo. Faz as 4 coisas agora. 30 segundos já vai estar salvo lá. Deus abençoe vocês. Fica na paz.